Oi, eu sou a Gabriela de Oliveira e eu vim aqui falar um pouco sobre o tratamento de efluentes em abatedouros frigoríficos. Bom, em relação à caracterização da indústria, o que eu escolhi é um abatedouro frigorífico que abate apenas bovinos, é um abatedouro de porte médio, que abate cerca de 500 cabeças de bovino por dia e tem 200 funcionários, tanto na área envolvida do abate quanto na área administrativa. De acordo com o guia técnico da CETESB, o efluente de um abatedouro frigorífico, ele é dividido em linha verde, vermelha e em esgoto doméstico. A linha verde trata-se dos efluentes gerados na recepção dos animais, que inclui água de lavagem antes do abate, ou seja, tudo que lavou na parte do curral, onde fica o animal antes de abater ele, vai para efluentes da linha verde. E a vazão média dessa linha é de 1.630 litros por bovino, de acordo com o guia técnico da CETESB. A linha vermelha, ela trata dos efluentes gerados durante o abate, e ela vai tratar da água de lavagem dentro da área de abate. Uma víscera, sangue, essa parte que tem toda na sala de abate vai para essa linha vermelha. A vazão média da linha vermelha é de 540 litros por bovino. Em relação ao esgoto doméstico, trata do efluente gerado a partir da utilização dos empregados, de lavanderia, sanitários, refeitórios, e a vazão média desse esgoto doméstico é de 122 litros por funcionário dia. De acordo com todas essas vazões que eu apresentei no slide anterior, eu cheguei numa vazão média de 1.109.400 litros por dia, transformando em litros por segundo, 12,84 litros por segundo, e utilizando os coeficientes de vazão mínima de 0,5 e vazão máxima de 1,8, eu cheguei numa vazão mínima de 6,42 litros por segundo e numa vazão máxima de 23,11 litros por segundo. Também para o cálculo, eu utilizei uma tabela, também estava lá no guia técnico da CETESB, em 2008, que fala sobre as concentrações médias dos poluentes em efluentes de abatedouros. A tabela inteira, ela fala tanto dos abates de bovino quanto dos abates de suíno. Só que eu vou apresentar só o de bovino, que é o abatedouro que eu escolhi para fazer o tratamento. E aí eu utilizei principalmente aqui a DQO, né, de 4.000 miligramas por litro. Agora eu vou começar a falar sobre o meu dimensionamento do tratamento preliminar. Vou começar aí pela calha partial. A função da calha partial é medir a vazão de entrada e a vazão de saída da ET. A partir da vazão mínima e da vazão máxima, eu consigo dimensionar a garganta dessa calha partial e a partir daí obter também o rebaixo dela. Utilizando aqui então minhas vazões mínimas, a gente observa que na primeira linha está compreendida no intervalo já. Aqui tem tanto o 6,42 e o 16,26. Não passa esse valor, não extrapola. Então, eu adotei uma garganta de 3 polegadas, que tem esses valores de K e de N. A partir dos valores de K e de N, eu consigo obter a altura máxima, que é de 27 centímetros, que eu cheguei, né? A altura mínima de 12 centímetros e o rebaixo de 6 centímetros. Bom, agora eu vou falar do gradeamento, que é a primeira etapa que estabelece uma barreira física para captar, né, para reter os sólidos maiores. Em relação à limpeza, nas duas grades que eu adotei limpeza manual, porque trata-se de uma vazão que é menor que 250 litros por segundo, é uma vazão bem baixa, então eu adotei uma limpeza manual. Em relação à inclinação, adotei uma inclinação de 50%,
E utilizei uma grade média para captar alguma coisa que porventura chega, que tem um diâmetro maior e precisa ser retido, e uma grade ultra fina, que é pelos, alguma coisa que passa e não consegue reter na grade média. Então, para a grade média, eu utilizei como dados de entrada o espaçamento entre as barras de 25 milímetros, que é aqui, né, entre uma barra e outra. A largura das grades de 10 milímetros, aqui é a largura da grade, e a espessura da grade de 45 milímetros, que é aqui, ó. Tá? Em relação à velocidade de passagem, eu adotei 0,8 metros por segundo. A partir disso, eu cheguei no valor de barras e espaçamentos. Cheguei aí no valor de 5 barras e 6 espaçamentos, conforme dá para observar aqui na imagem, que está contemplada aí em toda a largura do meu canal, que é de 20 centímetros, e na altura aqui da minha grade, né, de 21 centímetros. Além disso, eu deixei uma borda livre de 15 centímetros, para caso haja um aumento inesperado da vazão do frigorífico por algum outro motivo, tem essa borda livre para não acabar extrapolando, saindo o esgoto mesmo do canal. E a partir desses valores de barra e espaçamento, eu recalculei a minha área útil, a minha área da seção da grade, que deu de 0,04 metros quadrados, e minhas velocidades, que a minha velocidade montante deu de 0,55 metros por segundo, que está dentro do limite de velocidade montante, que é de 0,3 a 0,6 metros por segundo, e minha velocidade de passagem deu de 0,8 metros por segundo. Agora, em relação à minha grade ultra fina, eu utilizei um espaçamento entre as barras de 6 milímetros, bem pequenininho mesmo, a largura das grades de 5 milímetros e a espessura das grades de 25 milímetros. A velocidade de passagem de 0,8 metros por segundo. Cheguei num valor de 23 barras, 24 espaçamentos, aqui no valor da seção de 26 centímetros de largura, 21 centímetros de altura da grade, mais a borda livre de 15 centímetros. Recalculei os valores: área útil 0,03 metros quadrados, área da seção da grade 0,05 metros quadrados, velocidade montante 0,43 metros por segundo, também está dentro do intervalo, e velocidade de passagem 0,8 metros por segundo. Agora, em relação à minha caixa de areia, eu utilizei como dados de entrada a velocidade horizontal de 0,3 metros por segundo. O rebaixo da caixa de areia eu também adotei, eu fiz o processo inverso do dimensionamento, adotei um valor de 25 centímetros, ele não pode ser menor que 20 centímetros, então eu adotei 25. E a geração média de areia de 0,03 metros cúbicos de areia por 1.000 metros cúbicos de esgoto. A área da seção transversal de 0,08 metros quadrados, um volume de areia por volume de esgoto até encher essa caixa de areia de 0,65 metros cúbicos e de volume de areia e 21.667,97 metros cúbicos de esgoto. E o período de limpeza seria de a cada 19 dias. Aqui eu desenhei a minha caixa de areia também, que tem um comprimento de projeto de 7,08 metros, tem uma largura de 37 centímetros e uma altura de 25 centímetros. Bom, agora para o meu tratamento secundário, para retirada da minha carga orgânica, eu utilizei primeiramente o ASB, um ASB retangular, que tem os dados de entrada. A vazão afluente eu usei a vazão média, de 12,84 litros por segundo. Minha DQO de abatedouro, de acordo com a CETESB, 4.000 miligramas por litro.
A temperatura de operação dessa WASB de 20 graus Celsius, a velocidade ascendente de 0,6 metros por hora, minha TDAH de 8 horas. Bom, cheguei aí no volume do meu reator de 369,79 metros cúbicos, não excede os 500 metros cúbicos, então só é necessário um reator. A área em planta desse reator é de 77,04 metros quadrados e as dimensões da largura aqui de 5,07 metros, comprimento do meu reator 15,20 metros e a altura do meu reator de 4,8 metros. Em relação à eficiência da minha WASB, deu de 75,25, não atingiu o desejado. O desejado é que se atinge aí uma porcentagem de no mínimo 90% de remoção. E aí chegou aí numa DQO no final da minha WASB de 989,95 miligramas por litro. Em relação aos meus distribuidores de afluentes, para dividir essa vazão que chega na minha WASB, eu utilizei uma área de influência desses distribuidores de 2,5 metros quadrados, chegando aí num total de 31 distribuidores, com uma tubulação de 75 milímetros, que chega no final com 40 milímetros. Diminui para que não haja um entupimento de lodo nesse final. Em relação à minha produção de metano, a minha DQO de metano, minha massa de metano por dia é de 2.584,9 quilos por dia e minha vazão de metano de 971,1 metros cúbicos por dia. Agora eu vou falar um pouco sobre o decantador do meu WASB. Eu adotei uma profundidade desse decantador de 1,80 m, a velocidade de abertura para a entrada nesse decantador de 2,2 metros por hora, uma área de passagem de 21,01 metros quadrados. E a área superficial do meu decantador é diferente da minha área de planta do meu reator, porque eu desconsidero a calha que vai chegar o efluente tratado e também o lugar onde vai ter que vai chegar o meu biogás, que é o meu metano. Então, desconsiderando essas larguras, essa área dessas calhas, eu cheguei numa área superficial de 67,92 metros quadrados e numa taxa de aplicação superficial de 0,68 metros por hora, que está dentro do desejado, que é de 0,6 a 0,8 metros por hora. Então, tá ok. Em relação à minha produção de lodo no meu reator, a produção de lodo foi de 665,63 quilos de sólidos suspensos totais por dia, sendo um volume de lodo por dia de 21,54 metros cúbicos por dia. Tá? E agora, em relação ao volume de inóculo para a partida do meu WASB, porque é necessário ter uma quantidade de lodo que consome a minha matéria orgânica para que realmente a minha WASB ela seja eficiente. E para dar início a esse tratamento, é necessário adicionar 1.436,09 metros cúbicos de lodo para comprar, né, para adquirir, antes de iniciar realmente o tratamento do efluente. Então, seguido desse tratamento de WASB, eu utilizei o lodos ativados para que chegue na eficiência que eu desejo. Bom, em relação aos dados de entrada, tem bastante dados de entrada para lodos ativados. Eu utilizei uma vazão afluente média de 12,84 litros por segundo. A relação DQO-DBO de 2, porque no caso do lodos ativados, a gente calcula baseado na DBO. Então, tenho aí uma DBO afluente de 494,97 miligramas por litro, que é de acordo com o que sai no meu WASB, né?
O DBO efluente desejado, eu coloquei que seria menor que 35 miligramas por litro. Os meus sólidos suspensos desejados é de 30 miligramas por litro, de acordo com os parâmetros tabelados, né, para um sistema de lodos ativados convencional. Minha DBO dos sólidos suspensos efluentes de 0,65 miligramas de DBO por miligramas de sólidos suspensos. A minha relação de sólidos suspensos voláteis por sólidos suspensos totais de 0,8 miligrama de sólidos suspensos voláteis por miligrama de sólidos suspensos totais. Os meus sólidos suspensos voláteis no fundo do meu decantador de 8.000 miligramas por litro. A idade do meu lodo foi de 4 dias que eu adotei. Concentração do lodo de 3.000 miligramas de sólidos solúveis, de sólidos suspensos voláteis por litro. Cheguei aí numa DBO solúvel efluente, né, de 15,5 miligramas por litro, e a minha eficiência de remoção da DBO nesse sistema de 96,87%. Meu tanque de aeração, tem um tanque de aeração porque o sistema de lodos ativados, ele vai decompor a matéria orgânica a partir da atividade aeróbia dos micro-organismos. Cheguei num volume de 352 metros cúbicos, tendo as dimensões, a minha altura de 5,5 metros, minha largura de 4 metros e meu comprimento de 16 metros. E minha TDAH de 7,62 horas, que está compreendida entre o valor desejável, que para um tratamento de lodos ativados convencional, a TDAH vai variar de 6 a 8 horas. Em relação à produção de lodo no sistema, será de 302,23 quilos de sólidos suspensos totais por dia. Em relação ao volume de lodo que será descartado, vai ser de 37,78 metros cúbicos por dia. E a minha vazão de recirculação de lodo, o lodo que vai ser recirculado e não descartado, vai ser de 7,7 litros por segundo. A minha relação de alimento por massa de micro-organismo deu de 0,57 kg de DBO por quilos de sólidos suspensos voláteis dia, está compreendida entre o intervalo que seria de 0,3 a 0,8 quilos de DBO por quilos de sólidos suspensos voláteis dia. Então tá ok, tá compreendida entre esse intervalo. E agora em relação à aeração do reator, né, o oxigênio fornecido para o reator, a massa de oxigênio vai ser de 392,65 kg de oxigênio por dia. A minha vazão de ar necessária para o meu sistema de aeração vai ser de 10,33 metros cúbicos por minuto. E o meu diâmetro da minha tubulação de aeração, eu escolhi de 150 milímetros. A partir dessa determinação desse diâmetro, cheguei na minha velocidade de 584,48 metros por minuto. E aí, a minha tabela de verificação, o meu diâmetro de tubulação tá neste intervalo e, consequentemente, neste intervalo de velocidade. Então, tá ok. É um diâmetro que está dentro do que a gente deseja. Em relação à potência do compressor, vai ser de 20,5 kW para funcionamento correto aí da minha aeração do reator. Os números de difusores necessários, considerando um difusor a cada 0,8 metros quadrados, vai ser necessário 403 difusores de ar, tá? E por fim, em relação à minha eficiência total em termos de DBO, a minha WASB, ela começou com uma DBO afluente de 2.000 miligramas por litro, tendo uma eficiência de remoção de DBO de 75,25%, chegou na minha DBO efluente de 494,97 miligramas por litro, que entrou aqui no meu lodos ativados
com valor de 494,97 miligramas por litro. Os lodos ativados teve uma eficiência de remoção de 96,87% e teve uma DBO efluente, né, a minha DBO solúvel, de 15,5 miligramas por litro. A eficiência total do sistema, que está compreendido desde o meu DBO afluente na UASV até meu DBO efluente, chegou aí numa eficiência de 99,23%, que está dentro do que eu desejava, que seria no mínimo de 90% de eficiência. Bom, as referências bibliográficas que eu utilizei foi o guia técnico, né, ambiental, além dos slides de aula que foi fornecido pelo professor Rafael Brito. E é isso, muito obrigada.